O filme começa com um homem chamado Ray, recebendo um aviso oficial congratulando-o por ser aceito em uma competição mortal conhecida como a Longa Caminhada. O país inteiro está preparado para assistir ao evento ao vivo, e o prêmio promete mais do que dinheiro, fama, fortuna e até mesmo um desejo realizado para o último homem em pé. Logo, Ray se prepara para partir com sua mãe ao seu lado. Enquanto viajam, a situação sombria do mundo é revelada. Anos atrás, uma guerra devastadora destruiu a nação, deixando cidades em ruínas e famílias lutando para sobreviver. Para muitos, a Longa Caminhada é a única chance de escapar da pobreza, mas apenas 50 jovens são escolhidos a cada ano. A mãe de Ray, apavorada por perder o filho, implora que ele mude de ideia, mas ele se recusa, afirmando que precisa tentar. Ao chegarem ao destino, ela o abraça fortemente, mas ele promete voltar e parte. Em seguida, Ray conhece outro competidor chamado Peter McVice. Eles se tornam amigos rapidamente e se juntam a outros caminhantes, incluindo Hank, Baker, Stebbins e Curly, o mais jovem deles. Eventualmente, o responsável pela prova, conhecido apenas como o Major, faz sua aparição. Ele chama os nomes dos participantes um a um. Cada garoto se apresenta, aceita uma etiqueta de metal e retorna ao seu lugar. Quando todos os 50 estão presentes, o Major se dirige a eles e lembra que a nação nunca se recuperou completamente da guerra. As cidades estão destruídas, a indústria é fraca e as pessoas estão inquietas. No entanto, a cada ano, a Longa Caminhada gera emoção, elevando os ânimos e restaurando uma sensação de ordem. Segundo ele, o verdadeiro problema do país não é a pobreza, mas a preguiça, motivo pelo qual essa competição existe, para ensinar que disciplina e resistência são essenciais para a sobrevivência. Depois do discurso, ele explica as regras em detalhes. Cada participante deve manter uma velocidade mínima de 3 metros por hora. Se um deles desacelerar, receberá um aviso. Um segundo erro resultará em mais um aviso. No terceiro, estará em apuros e se falhar novamente, será eliminado sem retorno. Não há linha de chegada nem paradas, apenas um sobrevivente. Com isso, o Major levanta sua arma e dispara para o ar, dando início à caminhada. Os 50 garotos então seguem em frente, acompanhados por caminhões cheios de soldados armados. Ray observa como a paisagem parece desolada e um competidor chamado Barkovich explica que o Major não permite multidões até mais tarde, embora os locais possam assistir da beira da estrada. Câmeras estão por toda parte, gravando cada passo para os espectadores em casa. Ao alcançarem a marca de 7 milhas, os caminhantes começam a conversar sobre o grande prêmio. Baker revela que sua única motivação é o dinheiro, mas Ray discorda, dizendo que riqueza não é a única razão pela qual vale a pena lutar. Logo depois, outro competidor chamado Harkness aparece carregando um pequeno caderno. Ele anota cuidadosamente o nome e o número de todos, revelando que está escrevendo um livro sobre a Longa Caminhada. Se sobreviver, isso o tornará rico e famoso, mas Peter observa que se Harkness vencer, não precisará do livro para ser lembrado. Enquanto isso, Curly, o mais jovem, começa a tropeçar. A dor percorre suas pernas e ele mal consegue se manter em pé. Ray agarra seu braço para mantê-lo em movimento enquanto Peter oferece palavras de incentivo. Mas Curly está tão dilacerado pela dor que logo desmaia na estrada. Quando ele ainda não se levanta após os 3 avisos, um soldado se aproxima e o acaba brutalmente com um tiro. A vista horripila Ray a ponto de desacelerar, levando outro soldado a dar um aviso a ele também. Porém, antes que algo pior aconteça, Peter rapidamente o puxa adiante. O Major anuncia a morte do garoto e diz a todos para continuarem se movendo, já que mais mortes estão a caminho. Após cobrir mais distância, o grupo chega à marca de 17 milhas. Ray admite que já está exausto há algum tempo e não sabe por quanto tempo mais conseguirá se esforçar, mas Peter aconselha que ele não pense no fim e que siga um momento de cada vez. Conforme as horas passam, Ray, Peter, Hank e Baker se aproximam e formam um bom vínculo. Mas exatamente quando tudo parece bem, o calor e a exaustão sobrecarregam o competidor número 1. Seu corpo cede e ele desmaia em convulsões na estrada. Alguns caminhantes se preocupam com ele, mas Barkovich ri e zomba do sofrimento do garoto. Os soldados emitem os avisos e quando o garoto não se recupera, ele é executado. Estranhamente, Barkovich celebra a morte, afirmando que todos deveriam ficar felizes, pois isso melhora suas chances de vencer. Quando eles alcançam o ponto de 25 milhas, Barkovich se volta para um garoto chamado Hank. Primeiro, ele zomba do nome do garoto. Depois, atravessa a linha e insulta a mãe dele. Hank perde a paciência e ataca Barkovich, mas erra o golpe e cai desajeitadamente. Os outros gritam para que ele se levante, mas ele não consegue fazer isso a tempo e logo os soldados o abatem. A cena deixa Ray e Peter furiosos e eles acusam Barkovich de homicídio. Mas o psicopata insiste que não foi sua culpa, já que nunca tocou no garoto. Logo em seguida, outro competidor se torna desesperado para se aliviar. Ele não consegue continuar caminhando e desacelera. Os soldados começam a avisá-lo e quando ele não se mexe é abatido em humilhação enquanto se molha na frente de todos.
A noite finalmente chega e os meninos estão correndo apenas pela pura força de vontade. Ray começa a divagar e até sonha com sua mãe, mas Peter o sacode e pede que ele mantenha o foco. Ray confessa o quanto sente falta dela e Peter tenta acalmá-lo, dizendo que logo o verá novamente. À medida que as horas passam, Ray desacelera sem perceber e recebe um segundo aviso. Logo depois ele tropeça de novo e recebe o terceiro. Então é revelado que 3 avisos só podem ser anulados se um competidor mantiver o movimento sem erros por 3 horas completas. Peter tenta ajudar e incentivá-lo, mas Ray responde com raiva, acusando-o de fingir que se importa. Ele afirma que Peter secretamente deseja que ele desmaie para aumentar suas próprias chances de vencer. Os caminhantes logo enfrentam uma colina íngreme e a subida resulta em morte para vários deles que desaceleram demais e são executados no ato. Ray avança com todas as suas forças, mas quase desiste no meio. Nesse momento, Peter o agarra e o estabiliza, pedindo que não pare. Ray se sente tocado e pede desculpas por ter gritado antes, dizendo que não pretendia ofendê-lo. Peter diz para não se preocupar e o ajuda a recuperar o fôlego. No dia seguinte, o grupo já percorreu 59 milhas e Ray começa a ceder novamente, pedindo a Peter que continue falando para que não perca o foco. Ray então admite que deseja vencer não apenas para sobreviver, mas também porque sente que tem um propósito maior. Ao redor da marca de 67 milhas, Hank está mal, tendo passos fracos e trêmulos. Mesmo Peter tentando verificar como ele está, Hank apenas responde com insultos antes de prosseguir para frente. Harkness, por outro lado, está em uma situação pior. Seu tornozelo está torcido e ele luta para acompanhar o ritmo. Ele recebe um aviso por desacelerar e Ray tenta incentivá-lo, mas seu corpo falha completamente. Sem mais avisos, ele é executado pelos soldados. Ray e Peter ficam devastados com sua morte, mas Barkovich os zomba, sugerindo que escrevam um poema ou canção em homenagem ao amigo. Peter perde a paciência e novamente o chama de assassino, provocando uma nova discussão acalorada. Quando o grupo finalmente atinge a marca de 100 milhas, o Major parabeniza a todos por terem aguentado tanto tempo. Mas o momento é interrompido quando um garoto desesperado corre em direção a um prédio próximo, esperando escapar. Ele é abatido antes de alcançar a porta. Ao chegarem a 103 milhas, os meninos sobreviventes começam a discutir o que desejariam se ganhassem. Baker diz que pediria um foguete para ir para a Lua, enquanto Hank, de forma brincalhona, declara que deseja 10 luas e Peter faz uma piada dizendo que deseja 2 vencedores em vez de apenas um. Quando chega a vez de Ray, ele diz que deseja mudar todo o sistema. Os outros imediatamente reformulam, dizendo que é impossível, pois desejos não podem alterar a realidade. Movido pela frustração, o grupo começa a gritar e amaldiçoar o Major e a longa caminhada. Aquela noite chove intensamente, molhando todos. Ray luta para manter os olhos abertos, então Peter permite que ele se apoie em seu ombro para descansar por alguns momentos enquanto continuam a marchar. Quando o terceiro dia começa, já cruzaram 144 milhas, e sua condição se deteriora rapidamente. Em um raro momento de calma, Ray se abre com Peter sobre seu passado. Ele explica que seu pai costumava ensinar-lhe filosofia, música e outros assuntos que eram proibidos pelas autoridades. O governo via essas lições como traição. Um dia, o Major confrontou seu pai, exigindo que ele jurasse lealdade ao Estado e abandonasse as lições proibidas. Seu pai se recusou e foi executado. Ray revela que a verdadeira razão pela qual se juntou à longa caminhada é para matar o Major e se vingar da morte de seu pai. Se vencer, planeja pedir um rifle como prêmio e usá-lo contra o homem que executou seu pai. Ao alcançarem 170 milhas, a brutalidade do evento só aumenta. Um caminhante completamente exausto se aproxima dos soldados e implora por ajuda. Os soldados respondem atacando e esmagando-o sob um tanque. Logo depois, outro competidor perde a razão, despindo-se e vagando na direção errada. Os soldados abrem fogo e o matam sem hesitação. Mais tarde naquela noite, após percorrerem 201 milhas, Stebbins se aproxima de Ray com notícias deprimentes. Hank está prestes a desmaiar. Ray apressa-se em incentivá-lo, mas Hank se desvia e se aproxima calmamente dos soldados. Ele é executado sem demora, deixando o grupo chocado. Baker, incapaz de se conter, sai da formação e tenta alcançar seu amigo, mas os soldados rapidamente emitem avisos. Ray, ao ver o amigo se colocando em perigo, corre até ele. Ray o agarra e o arrasta para frente, gritando que Hank se foi e que nada mais pode ser feito. O dia seguinte começa e o grupo já passou 209 milhas. Os únicos sobreviventes agora são Ray, Peter, Barkovich, Stebbins, Baker e Parker. Quando percebem que Hank era o único entre eles que tinha uma esposa aguardando seu retorno, concordam que o vencedor deve garantir que ela receba o prêmio. Ninguém pede que Barkovich contribua, o que claramente o isola. Sentindo-se excluído, Barkovich se aproxima de Ray e admite que se sente culpado pela morte de Hank. Ele pede desculpas e quer ser aceito no grupo. Ray concorda, mas logo Barkovich começa a agir de forma estranha. Sua mente começa a se desintegrar e, em um gesto chocante, ele avança e se apoia no pescoço.
Os soldados rapidamente o eliminam enquanto os outros, abalados até o fundo, não têm escolha a não ser continuar caminhando. Naquela noite, o grupo exausto começa a cantar juntos para animar o espírito e continuar se movendo. No quinto dia, já atingiram 278 milhas e a rota agora passa pela cidade onde a mãe de Ray vive. Parker observa que Ray é sortudo por ver a mãe novamente, mas Peter insiste que é uma maldição, pois só tornará as coisas mais difíceis para ele. Ao alcançarem 286 milhas, finalmente chegam à cidade natal de Ray. Uma das botas de Ray se rasga e Baker aconselha que ele retire ambos os sapatos, alertando que passos desiguais o esgotariam ainda mais. Logo, Ray avista sua mãe na multidão. A princípio, acena de longe, mas incapaz de conter a emoção, corre até ela e implora por um abraço. Esse ato impulsivo resulta em avisos repetidos, e sua mãe o implora para que se afaste antes que seja morto. Justamente quando os soldados se preparam para disparar, Peter puxa Ray de volta para a fila, forçando-o a continuar e salvando-o de uma morte certa. Após passar pela cidade natal de Ray, Peter finalmente se abre sobre seu próprio passado doloroso. Ele conta a Ray que caminhou por tanto tempo quanto se lembra, desde que perdeu os pais na guerra. Depois disso, foi acolhido por um tio que o espancou até a morte quando Peter tinha apenas 10 anos. Sozinho, ele se juntou a outros meninos de rua e sobreviveu roubando e lutando. Uma briga terminou mal quando um garoto o cortou com uma faca, deixando uma cicatriz. Ele acordou em um hospital depois disso. Porém, ao invés de culpar o agressor, ele se culpou. Desde aquele dia, fez um voto de que, não importa quão sombrias as coisas ficassem, sempre tentaria encontrar a luz. Ele explica que, se vencer, quer usar o prêmio para ajudar crianças órfãs como ele, o que toca profundamente Ray. Ao chegarem a 306 milhas, Stebbins avisa ao grupo que ninguém deve mais ajudar ninguém. Todos concordam, embora isso pareça frio e cruel. Logo, o nariz de Baker começa a sangrar consideravelmente, mas ninguém intervém devido à regra. Em seguida, Parker se descontrola. Ele avança em um soldado, agarra seu fuzil e o mata no local. Parker comete um ato inimaginável, deixando seus amigos horrorizados. Naquela noite, o sangramento nasal de Baker piora e Peter e Ray quebram a regra ao ajudá-lo. Mas Baker sabe que não aguentará. Ele entrega a eles um medalhão e pede que o entreguem à sua avó se conseguirem sobreviver. Ele também pede que prometam não olhar para trás quando for executado. Eles tentam manter Baker caminhando, mas ele se recusa. Seu corpo falha e os soldados o matam brutalmente. Ao cair da noite, a caminhada atinge 326 milhas. Apenas Ray, Peter e Stebbins permanecem, atravessando uma longa ponte sob a vigilância do Major. Ray se exalta e começa a gritar ofensas contra o Major, mas o velho apenas sorri, afirmando que essa raiva é exatamente o tipo de instinto assassino que procura em um vencedor. É nesse instante que Stebbins revela a verdade. Ele é, na verdade, filho ilegítimo do Major. Ele diz que seu desejo era viver na casa do pai, mas agora seu corpo está falhando. Ele se despede de Peter e Ray, desejando boa sorte antes de parar e permitir que os soldados o abatam. Agora restam apenas Ray e Peter. A chuva cai enquanto marcham lado a lado. Peter admite que, quando criança, tinha muito medo de morrer. Mas após ver tantos meninos percebeu que a morte é a única certeza da vida e que a única coisa que se pode escolher é como enfrentá-la. Ao chegarem a 331 milhas, eles entram em uma cidade onde as multidões vibram ansiosamente, querendo saber qual deles irá sobreviver. Peter de repente para e diz que quer desistir para que Ray possa vencer e voltar para sua mãe. Mas Ray recusa e insiste que Peter continue caminhando, prometendo que eles seguirão juntos. Peter avança mais alguns passos, sem perceber que Ray de fato parou atrás dele. Com 3 avisos acumulados, Ray é imediatamente baleado. As balas do soldado o ferem e o Major dispara o golpe final pessoalmente. Quando Peter percebe o que ocorreu, ele desaba em lágrimas enquanto a multidão comemora sua chamada vitória. O Major então avança e parabeniza Peter por se tornar o vencedor da longa caminhada. Ele pergunta qual será o desejo de Peter. Lutando para manter a compostura, Peter pede um rifle, dizendo que deseja passá-lo aos seus futuros filhos como um símbolo. Os soldados hesitam em entregar, mas o Major insiste, afirmando que Peter não ferirá ninguém, pois ele é um homem que deseja melhorar o mundo. Assim que Peter pega a arma, ele a levanta e aponta diretamente para o Major. O velho tenta acalmá-lo, pedindo que não desperdice sua vitória, mas Peter, tomado pela dor, diz que isso é por Ray, antes de puxar o gatilho e imediatamente matar o Major. O filme termina com Peter deixando a arma cair e caminhando sozinho sob a chuva.